Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like aí, se você quiser me seguir no Instagram, aqui tem o meu Instagram. Se você quiser ajudar o nosso canal, quiser ajudar o nosso canal financeiramente, aqui está o nosso Pix, vai ser muito bem-vindo a sua ajuda financeira, que vai ser retribuída aqui para o canal, e a gente vai poder equipar mais o canal, colocar uma câmera melhor e trazer conteúdos melhores para vocês aqui, com a imagem melhor, né, também, né. Vamos falar aqui hoje sobre uma coisa que é um assunto legal que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Vou tentar trazer da maneira mais simples possível aqui o assunto, para que a gente não se aprofunde muito e o vídeo não fique muito longo, tá bom? Mas é um assunto que precisa de mais profundidade, claro, mas vou trazer aqui de uma maneira mais tranquila para que todo mundo compreenda. Tá? E se você não conseguir compreender, você deixa aí no comentário, que depois eu faço de novo o vídeo, ou faço uma live falando sobre o assunto. Fica até melhor, eu acho que a live ela é mais dinâmica, né? A live consegue ter essa questão dinâmica da gente falar e você perguntar, e a gente ver sua pergunta e responder. É muito legal a live por isso, né? Mas aqui, como é um vídeo, então eu peço aí, você que estiver vendo o vídeo, veja até o final, tá bom? Faça como eu faço o seguinte, quando o vídeo é muito longo, eu vejo uma parte, ali uns 10 minutos ou menos, deixo ali na biblioteca, depois eu volto de novo, revejo o restante e depois eu vi o vídeo todo assim tranquilamente. Porque tem vídeos aí que é de 35 minutos, 40 minutos. Eu particularmente gosto porque eu acho que um assunto que é legal para trazer profundidade precisa ser um vídeo mais longo, né? Não adianta um vídeo de 5 minutos que você não fala muita coisa. Então vamos falar aqui de um assunto que é a questão de controle de jogo, controle de bola, domínio territorial. Vamos falar um pouco sobre isso. O Crespo ele tem colocado bastante isso no São Paulo. Mesmo com desfalques, com um time, digamos assim, um elenco mais fraco, o Crespo ele tem colocado no São Paulo essa questão de domínio de jogo. É um São Paulo que a maioria dos jogos, o São Paulo é dominante. Seja com ou sem a bola, o São Paulo consegue ser dominante. Porque o domínio ele se passa com e sem a bola, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Vou abrir aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa questão, tá? De o que será isso? Como que a gente vai tratar isso aqui? Vou tentar trazer para vocês da melhor maneira possível aqui, tá? Esse assunto, tá bom? Aqui telinha aberta, tá? Eu deixei aqui controle de jogo, tá? O que é controle de bola e espaço? Talvez você tenha escutado isso de outra maneira, controle de campo. Talvez você tenha escutado também isso que eu tô falando aqui de outra forma, domínio territorial. Se inclui tudo nesse quesito aqui, tá? O que é controle de bola e espaço, tá? Vamos colocar, resumindo, controle de campo, tá bom? O que será isso? Como que isso é colocado em campo? Como que o treinador coloca isso em campo? Qual é a ideia que ele tem? Quais peças que ele precisa ter? Qual a característica de jogadores que ele necessita ter? Onde ele gosta mais de controlar? Defensivamente? Central? Ofensivamente? Onde ele gosta mais de ter o controle de jogo, onde ele gosta mais de ter o domínio do jogo, tá bom? Domínio territorial, tá? E a gente vai falar um pouco de alguns exemplos de equipe aqui, tá bom? Trouxe uma equipe como exemplo, que é interessante, juntamente com a do São Paulo, tá? Então, o que será isso? Como que é feito isso? Como que você pode colocar isso no teu time? Isso traz benefício, realmente? Hoje tem alguns cursos que falam sobre isso. Já fiz curso que falava sobre isso também. E é interessante porque é um lado mais científico da coisa, né? E a gente vai colocando isso em campo e isso acaba dando certo. Isso acaba dando certo em campo também, tá? O que será controle de bola e espaço? São Paulo, alguns jogos tem muito controle de jogo. O jogo contra o Cruzeiro agora, o São Paulo foi controlador o primeiro tempo inteiro, tá? Mas para isso acontecer, não é só apenas ter a bola. Não é só apenas se movimentar. É saber os espaços que você tem que controlar, tá bom? Exemplo aqui, trouxe dois exemplos aqui, Flamengo e São Paulo, dois times bem diferentes um do outro, tá? A maneira de se comportar em campo, tá bom? Aqui você pode ver zona de ataque, lado de ataque que as duas equipes mais utilizam, Flamengo mais o lado esquerdo, até aí tudo bem normal, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui não é a questão de lado de ataque, mas é a questão de zona de ação, que vai entrar esse ponto que eu tenho falado aqui para vocês, domínio territorial. Vamos ver zona de ação aqui das duas equipes, tá? Que está aqui. Flamengo, 22% no seu terço. Flamengo é mais controlador. São Paulo, 28%. Tá? Tem suas zonas de ação. Central, o São Paulo é muito mais que Flamengo central. São Paulo tem muito mais controle na zona de ação central
do que o Flamengo. O Flamengo tem 44%, São Paulo 46%. Mas aqui a gente vê qual é o Flamengo mesmo, né? O que é do Flamengo mesmo é a questão mais ofensiva. É um time que avança mais o seu bloco. É um time que trabalha muito na área do adversário. Então você vê aqui 33% de ação na área do adversário, enquanto São Paulo 27% de ação na área do adversário. Flamengo, às vezes aqui, tá? Tem momentos que o Flamengo tem 45% de zona de ação ali, de controle na área do adversário. E o São Paulo sempre permanece mais nesse sentido aqui, tá? 27% de controle na zona de adversário. Aqui eu quero mostrar um pouco para vocês sobre isso. Posse de bola, um exemplo. Se a gente pegar aqui um time como exemplo, que é o Fluminense, o Vasco, do Diniz, time do Diniz, tá? Os times do Diniz, eles têm muito mais posse de bola que o Flamengo. Isso já tá em qualquer site de análise que vocês entrar, vocês podem ver isso. Mas é um time que sofre mais gol do que o time do Flamengo. Porque a posse de bola do time do Diniz, ele é muito mais defensivo central. E quando passa dali é um time mais vertical. O time do Diniz não é um controlador lá na área do adversário. O time do Flamengo é uma posse de bola, menos posse de bola, mas é um time muito mais dominante na área do adversário. Mesmo não tendo a bola, principalmente quando não tem a bola. E quando tem a bola, o Flamengo mesmo assim é muito mais dominante da faixa central para frente. Quanto mais dominante você for à frente, menos riscos você tem de sofrer um ataque do adversário bem próximo da sua área. Vocês concordam, né? Vamos para o próximo tópico aqui. Eu acho que vocês deu para entender um pouco isso aqui, para que vocês compreendam o que eu quero, onde a gente vai chegar aqui depois, tá bom? Vamos lá. Aqui eu trouxe mapa de calor que vocês podem encontrar em qualquer site, seja SofaScore, seja qualquer outro site, tá bom? Trouxe mapa de calor para a gente entender aqui, tá? O que é zona de controle dos times aqui, tá bom? Time de vermelho, time de azul, ok, está tudo aqui bem específico para vocês, tá? E zona neutra, vamos lá. Zona de controle desse time de azul é a zona de controle aqui onde está marcada, tá? Até essas faixas em azul aqui também você pode colocar como zona de controle também, mas a zona de controles que eles têm de muito mais poder, com posse de bola, ou seja, com marcação também, é nesse setor aqui, tá bom? Zona neutra. Zona neutra é aqui essa faixa mais escura, tá bom? Essas faixas mais escuras são a zona neutra, tá? Aqui mesma coisa, o time de azul, zona de controle, essa zona de controle aqui do time de azul, tá? E aqui eles têm a zona neutra dele também, que é muito bem parecida com a do adversário. Do outro lado também a sua zona neutra, tá bom? Zona de controle, então o que quer dizer zona de controle? Onde essa equipe mais tem controle de bola, onde essa equipe tem muito mais controle de jogo e muitas vezes o controle de jogo sem a bola, tá bom? Essa equipe aqui tem um controle de jogo mais desse lado de campo, do lado esquerdo, e muito pouco aqui na faixa central. Do lado direito não tem quase nenhum controle de jogo, tá? Diferentemente dessa equipe, que o controle de jogo é dos dois lados de campo e um pouco ali além da faixa central. O que mostra isso aqui, que essa equipe é uma equipe que ataca muito mais pelo lado esquerdo do campo. E essa equipe é uma equipe que ataca pelos dois lados e se defende bastante, muito forte lateralmente. Tá? Então, ambas têm o seu domínio territorial, tá bom? Sua zona de controles, ambas têm aqui sua zona de controle. O que é a zona neutra? A zona neutra, o que ela traz, a zona neutra? Eu vou mostrar para vocês aqui algum exemplo aqui, tá? Agora, vou mostrar para vocês exemplos aqui de jogo mesmo, algumas imagens aqui, para que a gente entenda o que é a zona neutra e o que é a zona de controle, tá bom? Das equipes. Gente, deixa teu like aí, tá bom? Não esqueça de deixar teu like, deixar o teu comentário aí, tá bom? Ajuda bastante, tá? Deixa teu like, deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão de vídeo. Nos ajude, porque o conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês, dificilmente outros canais de São Paulo irá trazer, tá? Isso aqui eu tô falando especificamente do São Paulo, mas também serve para outros times também, tá? Voltando, como eu tava falando agora de controle de espaço, tá bom? Controle de zona. Aqui você vê o São Paulo é um time que gosta de dominar muito os espaços. Veja só, como o São Paulo trabalha com 3 zagueiros, então o domínio territorial do São Paulo defensivo ele é muito maior do que o central, até. O central do São Paulo ele depende muito da questão de espaço individual, que logo vou trazer para vocês aqui já na outra imagem, tá? Mas aqui nessa imagem você pode ver o seguinte, como o São Paulo tem um controle mais de espaço do que o próprio Cruzeiro. Um exemplo, aqui essa bola vai chegar no Ferrarese, que está desse lado de campo aqui. Aqui você pode ver o São Paulo muito bem já posicionado, buscando os espaços que é necessário para que possa receber um passe. Esse jogador especificamente aqui, pode ser, provavelmente aqui é o
Bobadilha, eu acho que não me recordo se seja ele ou não aqui nessa movimentação. Ele se movimenta, claro que ele vai atrair aqui com ele o Lucas, aqui nesse movimento, tá? O Lucas Silva, o volante do Cruzeiro. Fazendo isso, ele vai dar liberação aqui, vai libertar aqui o Thiago Maia, o Pablo Maia, tá? E o Pablo Maia vai ser uma geração de linha de passe. E se ele recebe essa bola aqui, ele vai ter mais espaço no campo ainda. E como o São Paulo tem menos jogadores central, então esses jogadores têm que ter a característica de movimentação. Essa é a importância, tá? Podia ser um time mais estático, sim. Se não fosse o time de buscar espaço. O Crespo, ele vem mostrando que ele é um cara que gosta muito de controlar jogo. E para controlar jogo não é só ter posse de bola. É também ter característica de jogadores específicos para essa movimentação, e os jogadores têm inteligência de buscar os espaços. Porque os espaços, eles não acontecem por um acaso. O espaço, às vezes, ele é gerado por movimentação dos teus atletas, tá? Vou trazer aqui uma imagem para vocês, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Nessa imagem agora que eu vou trazer, vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Tem alguns tópicos aqui que eu vou ler nessa imagem, e depois a gente vai trazendo imagens também, tá bom? Do que pode ser essa questão de espaço, tá? Ainda mais no individual, que ele é muito importante também, tá bom? Vamos lá. Nessa imagem aqui, eu estou trazendo para vocês, que eu tinha falado agora há pouco, questão individual. Vamos lá, algumas coisas aqui, ó. Análise individual, tá? É importante. Posicionamento, muito importante. Qualificação de pressão, tá? Qualificar a pressão do teu time e bloqueio de passe, tá bom? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, bloqueio de passe, o São Paulo do Crespo ainda ele não utiliza. Por que ainda não utiliza? Não é um time que aperta o adversário lá na frente. Lembra que eu mostrei para vocês lá no início? A questão... Vou voltar aqui, vocês vão entender, ó. Isso aqui, ó, 30% na área do adversário pressionando. Isso aqui é qualificar a pressão. Bloqueio de linha de passe, tá? O São Paulo ainda não tem isso, tá bom? Então voltando novamente aqui, vamos lá. O São Paulo ainda não tem isso. O São Paulo tem muito isso aqui, ó. Análise individual e posicionamento. A gente vai chegar lá daqui a pouco. O que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe 2 jogadores aqui, simples, rápido. O William do Cruzeiro, tá? E Patrick, tá? O Patrick Lance do São Paulo, lateral do São Paulo, que é muito criticado, né? Pode ver os dois estão marcados em verde aqui, ó. Tanto ele, tanto o William, tá? Então eu trouxe a imagem de calor dos 2 jogadores do jogo inteiro, tá? Por quê? Eu trouxe isso. Cada jogador aqui tem uma especificação diferente, tá? Aí a gente vai chegar na análise individual, tá? Posicionamento, tá bom? Como que é o posicionamento de cada jogador. E isso entra muito na questão de espaço. Como que esse espaço ele vai ser utilizado, tá? E por que esse posicionamento ele tem que ser, ele é válido, ele é importante, tá bom? E se esse posicionamento é importante, o que esse posicionamento ele traz para o teu time? De benefício e também de negativo, tá? De positivo e negativo também, tá bom? Exemplo. O William aqui, você vê que o mapa de calor do William é mais defensivo. Quase, muito pouco o mapa de calor dele aqui, questão, tá? De movimentação do William, muito pouca profundidade, tá? Se a gente vai lá pro lado do São Paulo, Patrick, você vê que o Patrick ficou mais ofensivo. O Patrick tá muito mais ofensivo do que defensivo. Aqui eu não tô falando de qualidade ofensiva do Patrick, se ele é bom, se ele é excelente, não tô falando isso, tá? Tô falando aqui da posicionamento, tá bom? De cada jogador, tá bom? O posicionamento do William, o que ele tá trazendo ao Cruzeiro? O posicionamento do William nesse momento tá trazendo uma proteção muito mais defensiva, tá? Que é um time que tá entregando esse lado de campo mais na transição, tá bom? Então é um time muito mais defensivo. Esse domínio territorial do William aqui nesse setor é um domínio territorial mais defensivo, tá? No qual ele vai trabalhar defensivamente para atrair a defesa do São Paulo, quando o ataque do São Paulo é assim bloquear e quem sabe uma transição ofensiva para o Cruzeiro, tá bom? Que é o que o Cruzeiro gosta muito de fazer. O São Paulo tem mais ofensividade, tá? Posicionamento do Patrick que está trazendo ao São Paulo. Um time mais ofensivo, um apoio mais ofensivo para o time do São Paulo, tá bom? Que tinha um Ferreirinha que trabalhava mais por dentro, o Patrick trabalhava mais no corredor, o Ferreirinha estava por dentro, às vezes o Ferreirinha trocava com ele de posição, mas aqui você veja, mais ofensivo, para apertar o adversário lá na área do adversário, tá bom? Pode ser ofensivo com ou sem a bola, mas aqui é mais com a bola, tá? O que sai de benefício? Aquilo que a gente gosta, aquilo que eu tinha falado para vocês aqui, tá bom? A questão de qualificar a pressão. Ok, você vai qualificar a tua pressão com o jogador mais ofensivo, mas também tu vai deixar um lado mais frágil, que é o lado defensivo. O teu time vai deixar mais espaços nas costas, aonde sim o adversário vai atacar esse espaço nas costas, tá? Então, o posicionamento, mais a questão
da análise individual do atleta, o que acontece? Essa questão, análise individual mais o posicionamento do jogador é o seguinte: você tem um jogador que tem um posicionamento, tá? No campo, que você, treinador, vai pedir para esse jogador, ok. Mas o posicionamento dele, ele vai também trazer para você benefício, mas também vai te trazer o lado negativo. E é no lado negativo que você vai ter que trabalhar para você fechar lacunas. Tá bom? Então você tem que ter um posicionamento muito bom dos seus jogadores de cobertura, para que essas lacunas sejam fechadas, tá? Nem todo posicionamento do jogador ele é só positivo. Às vezes é no posicionamento que vai trazer positividade, vai também. Às vezes vai trazer muita positividade, mas também vai trazer o lado negativo, e é nisso que você tem que tentar inibir, tá bom? Esse lado negativo. Um exemplo, Patrick Lance, ele avança por quê? Porque aqui atrás ele sabe que tem uma cobertura para cobrir ele nas costas. Então ele consegue ter um domínio territorial aqui individual. Tá bom? Aqui eu já estou falando de um domínio territorial individual, não um domínio territorial não um domínio territorial que eu estou trazendo aqui para vocês nesse momento, não é um domínio territorial do conjunto do time inteiro, não é isso, estou falando aqui individual agora, e o individual ele é muito importante, porque é o individual que define o time do Crespo, tá? O domínio do São Paulo territorial ele é muito mais individual quando é na parte ofensiva, ele define bastante a equipe do São Paulo. Vamos dar um exemplo aqui, o Fluminense do Diniz, era um domínio ofensivo mais coletivo do que individual. O do São Paulo é um domínio ofensivo mais individual do que coletivo. Entendeu? O Diniz pega o seu time coletivamente, move o bloco para um lado de campo para gerar espaço do outro lado de campo. O São Paulo traz seu time para o ataque, cria movimentações para gerar espaços individuais. Tá? Que é isso aqui, ó, análise individual de posicionamento. Tá bom? Aí você analisa o individual e o posicionamento do atleta. O que está trazendo aquele posicionamento de positivo e de negativo, tá? Então, há posicionamentos que podem trazer uma negatividade para o teu time. E aí você tem que trabalhar para mudar esse posicionamento. Em alguns momentos, algum tempo aí, na semana que você estiver livre, você pode mudar esse posicionamento desse jogador, o jogador ficar mais um pouco retraído, trabalhar mais por dentro, e você entender que a característica dele por dentro é melhor do que por fora, pelo corredor, e assim vai de cada treinador e também da característica dos atletas também, né? Não é só apenas mudar o posicionamento do cara, tá? Então aqui trazendo para vocês o William e o Patrick Lance, tá? Posicionamento dos dois, tá bom? Bloqueio de passe, como eu falei para vocês aqui, o São Paulo não tem tanto. Que o São Paulo é um time que não bloqueia tanto o adversário lá na frente. Vou mostrar um exemplo para vocês no campinho que seria o bloqueio de passe, tá bom? Agora vamos lá para análise individual e posicionamento. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo que vai ser curtinho, porque eu não posso deixar muito longo. É mais uma imagem, né, digamos assim, que vocês vão entender um pouquinho o que eu quero dizer sobre isso, tá bom? Vamos lá. Nessa imagem aqui, vou soltar a imagem, tá? A mesma imagem do início, como seria para vocês, tá bom? Mas vou soltar ela para que vocês compreendam, tá bom? Que eu tô querendo mostrar aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa bola vai ser passada, como eu te falei, movimentação desse jogador. Gera um espaço nas costas para um passe mais longo, ó. Gerou um espaço lá atrás, ó lá, um passe mais longo para quem? Pro Pablo Maia, tá? Essa bola chegando, a gente vai ter essa imagem aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, a gente vai ter essa imagem. Essa é a imagem que fica do São Paulo. Essa bola vai chegar no Pablo Maia, ok. Qual é a linha de passe que o Pablo Maia tem aqui de liberdade? Aqui você não tem nenhuma liberdade, tá? Não tem. Porque o São Paulo aqui, os jogadores do Cruzeiro estão ficando próximo ao time do São Paulo. A única liberdade que você tem é aqui, ó. Se essa bola chega no Maia agora, o único passe que ele vai ter é aqui. E lembrando uma coisa, claro que aqui você vai ter a questão da temporalização da bola. Que o Pablo Maia temporalizar mais essa bola, ele vai chamar mais marcadores e vai gerar mais espaço, claro. Mas também, se ele receber essa bola e acelerar a jogada, ele tem um ponto ali que pode acontecer ali milésimo dele errar. Tá bom? Ele errando, esse jogador pode avançar e recuperar pro Cruzeiro, tá? Você vê, esse jogador já tá aqui no Pablo Maia, tá bom? Ele vai receber essa bola, então tem que ser muito rápido para passar essa bola para quem? Pro Sabino. Aqui o Sabino tem um domínio territorial muito melhor. Quem tá mais próximo da bola aqui? Sabino ou o jogador do Cruzeiro? Eu acho que os dois estão num limite ali, né, do passe. No limite ali do Pablo Maia, né? Os dois. Tanto ele, tanto o Matheus Henrique, né? Ambos estão no limite ali. Mas o Sabino está mais próximo. Tá. Mas o Sabino é um jogador de velocidade? Não. O Sabino é um jogador que tem uma qualidade de domínio? Nem tanto. Tá? É zagueiro. Esse jogador tem alguns milésimos de segundo longe do Sabino. Alguns milésimos, tá? Não é segundo. E ele é um jogador de velocidade. Ele pode se aproximar muito rápido do Sabino. Nesse momento, quem tem a faixa territorial de dominância aqui? Nesse momento, quem teria a faixa territorial de dominância aqui, vou mostrar para vocês já já, tá?
Mas se o Matheus Henrique avança, vocês concordam comigo que aqui do outro lado São Paulo gera um espaço para o São Paulo? Então você vê como é o domínio territorial individual agora nesse momento, como o São Paulo está tendo domínio individual territorial melhor que o Cruzeiro. Se ele avança, a liberdade de 3 jogadores de São Paulo, tanto do Ferreirinha, quanto aqui e quanto aqui. São Paulo já ganha o domínio territorial na faixa de ataque e na faixa defensiva do Cruzeiro, tá? Um avanço do Matheus. Mas também esse avanço do Matheus pode gerar uma coisa, um erro do Sabino. E o Matheus recuperar essa bola aqui. Agora, se o Matheus recuperar essa bola aqui em cima do Sabino, o Cruzeiro tem um domínio territorial agora muito melhor. O Cruzeiro já está próximo à área do São Paulo, na última linha defensiva do São Paulo. Um ponto que eu quero mostrar para vocês, que eu tinha falado de domínio individual, tá bom? Domínio territorial e individual, que é importante, tá bom? Que é o posicionamento. Olha o que gerou agora aqui, a bola chegou aqui, o que o jogador do São Paulo vai fazer aqui, ó? Olha o espaço que eu tinha falado para vocês agora há pouco, tinha dito lá no início também. Lembra que eu falei aqui agora há pouco da zona neutra? Isso aqui é uma zona neutra. O que seria a zona neutra? Tu tem todo o domínio de zonas aqui dos times, tá? Do mapa de calor. E a zona neutra são essas zonas geradas por movimentação desse jogador. Ele gera essa zona neutra atrás desse marcador, que é o Lucas Silva. Então, uma zona neutra foi gerada aqui. E essa zona neutra é importante, tá? Porque aqui nessa movimentação, esse passe talvez não venha mais para o Sabino. Esse passe chegue aqui, nas costas do Thiago Silva. Então a movimentação dos jogadores centrais do São Paulo ela se torna importante. A gente entra naquilo que eu tinha falado agora há pouco. Posicionamento e movimentação, ataque individual na zona de liberdade, na zona livre, naquela zona neutra que existe no campo, tá? Essa zona neutra é muito específica aqui nesse setor, veja só. Essa imagem aqui vai mostrar para vocês muito melhor. Ó, azul aqui, ó, zona de domínio do Cruzeiro, tá? Zona azul, zona de predominância do Cruzeiro. Zona de controle do Cruzeiro, tá bom? O Cruzeiro tem uma zona de controle aqui muito maior nessa faixa azul. Mas essa faixa branca, onde você vê o jogador do São Paulo aqui, que é o Cedric, que ele faz muito isso, é uma zona livre. Tá bom? Aquela zona neutra, no qual o São Paulo tá atacando aqui com bastante liberdade com o Cedric desse lado. Então essa zona neutra já foi gerada. E essa zona neutra gerada, ele consegue receber essa bola aqui com bastante liberdade nesse setor. Então o Cruzeiro tem uma predominância de zona muito grande do outro lado, de controle, mas a zona neutra ela vai ser construída pela própria movimentação do São Paulo. Tá? De atração e de ataque à zona neutra, à zona livre, como vocês quiserem falar, ou zona morta, como gosta de falar o Mano Menezes. Então, fica muito específico. Não sei se vocês estão entendendo, tá? O que é você trabalhar ataque em zona. Além de você trabalhar com um grupo inteiro, você também tem que trabalhar individualmente cada jogador, em cada movimento de atacar os espaços, tá? Então não é tão simples apenas, esse jogador tem uma característica de atacar os espaços. Mas se você não gerar isso em treinamentos, não treinar isso, por isso que eu acho que o Crespo está fazendo isso em um curto prazo, é interessante. Você precisa fazer isso muito rápido e gerar isso com muita qualidade, tá? Então, muitos treinadores precisam de mais tempo para isso, os treinadores de menos tempo, porque eles precisou de pouco tempo para isso, porque tinha característica em campo, tinha peças para isso, tá bom? Tinha peça para isso, quer dizer, vamos lá. Vamos ir pro campeão aqui para que vocês entendam essa parte aqui que eu falei, voltando aqui, tá? Da questão do Matheus Henrique e do Sabino. É interessante a gente falar aqui agora em outra parte aqui, vamos lá. Eu tinha falado aqui sobre o Sabino e o Matheus Henrique, lembra? Tudo o campeão aqui para ficar mais fácil. Um exemplo, aqui você tem um time de vermelho, Matheus Henrique. Você tem Sabino aqui, tá bom? Sabino estava mais aqui, mas tudo bem. Esse jogador vai se movimentar para buscar uma bola mais centralizada aqui, tá bom? Então, exemplo, cada um tem 1 milésimo de segundo mais próximo da bola, tá? Sabino vão colocar 3, eles vão colocar 5, tá bom? Aí muita gente vai falar, pô, o Sabino tá mais perto, esse jogador aqui, digamos aqui, de branco tá mais perto. E o jogador tá mais longe, tá? Mas a dominância territorial aqui é de quem? Quem tem uma dominância territorial? Seria, normalmente, aqui, se você olhar agora assim, em vermelho aqui, pô, você vai falar, esse de branco tem mais dominância territorial. Mas a movimentação dele é mais lenta. Ele está se movimentando para fora. Esse jogador tem movimentação mais rápida, um jogador mais rápido para atacar a bola. E ele vai se movimentar para dentro aqui no corredor. Então, se você olhar a questão territorial aqui, você veja que esse jogador aqui tem muito mais dominância territorial do que o próprio zagueiro do São Paulo seria aqui. Mesmo que ele tivesse mais aqui, esse jogador tem mais dominância territorial, pela velocidade que ele tem. Por ser um jogador de velocidade, um jogador de corredor. Então ele tende a chegar na bola
juntamente quando essa bola estiver chegando no zagueiro ou no meia, seja qual for o time, tá bom? Ele vai ter uma vantagem pela velocidade. E talvez leve esse jogador ao erro, tá? E aqui a gente trabalha com possibilidades, a gente trabalha com talvez mesmo, tá? Não tem jeito, tá bom? De ter um erro e esse jogador conseguir recuperar essa bola. E ele recuperando, ele vai estar no setor mais avançado, tá? Agora eu quero mostrar aqui para vocês, isso aqui entra matemática também, porque eu te falei aqui para vocês que é uma análise mais profunda, eu tô trazendo aqui bem simples para a gente entender. Mostrar outra coisa aqui para vocês também, que é a questão de domínio territorial, que eu falei para vocês agora na questão mais grupal, não individual, tá? Vou trazer aqui para vocês, vamos lá. Aqui nesse mais para vocês entenderem um pouco, né, para a gente ficar de melhor compreensão a questão de controle territorial, tá? Ambas as equipes aqui, azul e vermelho, eu coloquei aqui o azul tem seu controle territorial aqui, né, o controle territorial do azul, tá? Aqui é o controle territorial do time vermelho, ok, sempre nas suas costas, sempre defensivamente. Aqui você tem a equipe de azul com esse posicionamento aqui individual, tá? Para os atletas se movimentar, que eles terão que se movimentar para gerar espaço, tá bom? E aqui você tem a equipe de vermelho mais avançada, uma equipe que avança, uma equipe, vamos colocar essa equipe como se fosse um Flamengo, tá? Então eles têm o que aqui, a equipe de vermelhos? Se essa bola é perdida aqui, essa equipe de vermelho tem muito mais vantagem de atacar a equipe de branco. Então esse posicionamento está trazendo uma qualificação de pressão, tá? E bloqueio de passe. Então a qualificação de pressão está sendo boa aqui. Então esse posicionamento está sendo posicionamento de controle territorial. Aqui você tem a equipe de vermelho controlando o território da equipe de azul. Mesmo a equipe de azul tendo a posse de bola, tá? Então esse domínio territorial é importante também sem bola. Principalmente sem bola. Eu acho muito mais importante sem bola. Porque com bola você vai ter que criar movimentação individual. É o caso do São Paulo, tá? Movimentação individual. A gente vai ter que ir lá para análise individual de cada atleta. Você vai ter que individualmente trabalhar cada atleta individual. Analisar os posicionamentos de cada um deles, tá? O que de benefício está trazendo para o teu time, o que de bom está trazendo para o teu time aquele posicionamento daquele jogador, tá bom? Aí você vai ter que trabalhar esse lado mais individual de cada atleta, tá? Mas aqui eu estou dizendo para vocês bem simples aqui, vocês entenderem, ó, pressão, qualificação de pressão, porque o time está mais avançado, e bloqueio de passe, porque aqui ele vai bloquear muito mais o passe do adversário. Esse bloqueio de passe, você com bloco baixo também, pode, mas você com bloco baixo, você vai trazer o adversário para o teu campo, então você já não tem um domínio territorial tão bom assim. Ele está tendo um domínio mais territorial de risco de gol do que você, porque está próximo do teu campo. Então, o que seria, resumindo, o que seria um controle de bola e controle de jogo ou controle ou domínio territorial? É simples. O time que não tem a bola, ele tem que ter um controle de campo mais avançado. Se não tem a bola e você não é um time tão avançado assim, você tem que ter um controle médio-baixo. Mas um controle de marcação muito bem feita, muito bem aprimorada, e você recuperando essa bola, aí sim, você vai ter que ter o controle com a bola, aí sim o controle de bola, que é a posse de bola, né? Mais a análise individual de movimentação, posicionamento, tá? O posicional de cada atleta, aí você vai ter que ter isso ainda. Além disso, com a bola você tem que ter o posicionamento dos jogadores e a análise individual de movimentação de cada jogador. Como eles se movimentam e como que eles irão se movimentar para gerar espaço, para que o teu time não fique preso com a bola nos pés e o teu time não consiga achar caminhos. Então é necessário que esses jogadores tenham essa peculiaridade, tá? Essa característica, tá bom? Resumindo, isso aqui que eu trouxe para vocês é mais a questão realmente de controle territorial, como você vai fazer isso no jogo. É aquela questão do teu jogador ser inteligente quando tem a bola e saber que o companheiro vai gerar um espaço, e aquele companheiro se movimentar para gerar espaço nas costas do adversário. Isso é importante também, como algum exemplo aqui que eu posso dar para vocês agora. Esse jogador está com a bola, ele tem a posse de bola sob o seu controle, tá? Esse jogador está marcado por o número 4, mas esse jogador ele vai ter que fazer o quê? Movimentar. Ele movimentando aqui, chamado essa zona neutra, que eu falei para vocês aqui em verde, que são zonas neutras, que não tem nenhuma marcação, o jogador vai puxar a marcação com ele, e não vai fazer isso, a maioria das vezes não fazem isso, eles vão cobrir, para manter um controle territorial, né? Esse jogador vai ter que se movimentar. Se esse jogador assim subir na marcação dele, aí sim, essa bola for chegar aqui, ele vai ter que criar espaço. Ele não tem espaço, então ele vai ter que gerar espaço. Com o quê? Com movimentação, seja movimentação aqui, para gerar uma bola mais longa, ou seja movimentação aqui mesmo, para que ele gere esse espaço para ele
esse espaço para ele territorial aqui nesse setor. E aqui assim ele consiga atacar o adversário. Então ele vai ter que gerar espaço para ele, tá? Aí você vai mais para análise individual, essa questão de análise mais individual aqui nesse tutorial, como eu tinha falado agora para vocês. A gente vai para análise individual do jogador e posicionamento, tá? Aí vai ser uma coisa mais treinada mesmo no dia a dia para que haja essa evolução, tá? Então, quando você vê um jogo agora, você vê um comentarista falando, o time tem controle de jogo, vocês vão pensar nessas coisas, primeiramente. Tem a posse de bola, tá? Mas o que está acontecendo? Meu time tem a posse de bola. Mas meus jogadores do meio, como que estão se movimentando? Então você vai deixar de olhar o cara que está com a bola, olhar o cara que está se movimentando sem bola. Poxa, a gente está gerando espaço. Então o cara que está com a bola precisa encontrar esse espaço. Poxa, peraí, meu jogador é um jogador que avança muito lá na frente. Mas não tem por que ele avançar tanto, porque o posicionamento dele está sendo coisa negativa, está trazendo ponto negativo, então não é tão positivo. Como aqui, pô, é mais negativo, né? Positivo, porque está avançando tanto que se ele não se ele não é um jogador tão ofensivo para atacar o adversário, não é o cara do 1 contra 1. Então, peraí, ele tá fazendo o que ali? Só avançando para ser um jogador da zona neutra para receber essa bola, então posicionamento ok, então é positivo, ele tá ali esperando a bola chegar, como você disse, como eu sei para vocês, não é do 1 contra 1, mas o posicionamento dele é um posicionamento correto para ser ali uma válvula de escape, ok? Válido, mas se isso não está acontecendo, não há por que ele tá ali, então tem que recuar e assim ele ter um domínio territorial defensivo para evitar o adversário chegar na sua área. Então é assim que você trabalha o aspecto de controle de território, ou seja, seja controle de bola ou controle de campo, né? Então é mais ou menos isso. É um vídeo que eu queria trazer para vocês aí faz um tempo já. Vou tentar trazer agora aí do São Paulo também a questão de minutagem. Daqui a pouco termina a data FIFA e vamos falar sobre isso amanhã, eu creio. Pra gente falar um pouco sobre o calendário de São Paulo. Depois vem vídeo do LDU aí também, tá? Tá bom, gente? Então deixa o teu like aí, teu comentário. Se você não entendeu, me diga que eu faço de novo. Se você quer que eu faça isso numa live, a gente faz numa live, tá bom? Então veja esse vídeo até o final, tá bom? Se você viu até o final, deixa teu like aí e comenta, viu o vídeo até o final. Beleza? Um abração, até a próxima.